Meu nome é Marcos Eduardo de Souza, sou licenciado em Língua Portuguesa e bacharel em Estudos Literários ambos pela UFOP. Eu entrei no programa do Pós-Letras da UFOP no ano de 2012 e realizei a defesa de minha dissertação no ano de 2014. Minha dissertação, que leva o título Nossa História consiste quase só em calamidades, a memória e o esquecimento na obra Os Anéis de Saturno, de W. G. Sebald, foi orientada pelo professor Carlos Eduardo Lima Machado, Duda Machado, e é vinculada à linha 1 do programa, que é Linguagem e Memória Cultural. Os membros que compuseram a banca no momento da defesa foi o professor Emílio Maciel, da UFOP, e Nabil Araújo, da UERJ. Na dissertação, eu busquei caracterizar como o autor constrói a estrutura narrativa da obra Os Anéis de Saturno através desse processo de tensão entre elementos associados à memória e esquecimento. E essa obra em si, ela apresenta um conjunto de características muito peculiares. Ela se organiza e se apresenta através de um processo de caminhar do narrador, que a uma primeira vista pode ser visto como sem um propósito. Enquanto que, na medida em que aprofundamos o processo de pesquisa, foi se caracterizando cada vez mais como o caminhar, essa peregrinação do narrador, é a própria forma com que se desdobra esse texto em prosa. É através desse processo que faz com que emerjam as memórias que são abordadas ao longo do texto. Muitas memórias essas associadas a elementos de destruição, ruína, que trazem relação com a guerra, tanto as guerras do século XX quanto outras que aconteceram. A dissertação em si foi organizada em 3 grandes eixos, um dedicado a abordar esse processo do caminhar, um segundo que vai se focar nessa relação de tensão entre a memória e o esquecimento, e essa grande zona cinzenta que fica do não dito. São elementos que são memórias que são parcialmente mencionadas, mas que ao mesmo tempo poderiam ser consideradas como esquecidas pelo narrador. E um terceiro eixo que é como o autor, através do narrador, mobiliza um conjunto gigantesco de teias intertextuais, mencionando desde elementos associados à pintura, outros autores literatos, tradutores, elementos da história e tudo mais. Então o foco central foi desvelar como foram mobilizados todos esses conceitos para possibilitar o sentimento, possibilitar o processo de produção de sentido que a narrativa produz no leitor. Né? Atualmente, eu realizo minha pesquisa de doutorado no Cefet de Minas Gerais. Ainda o Cefet possui um programa na área de estudo de linguagem, então minha pesquisa atual, ela se insere ainda dentro da grande área de linguística e artes, só que atualmente eu trabalho com outro objeto, que são periódicos científicos.